Olá, eu sou Meritânia Alencar, sou licenciada em Ciências Biológicas e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da UFSB e do IFPA. Bom, nesse momento eu vou estar apresentando um seminário para a disciplina de Direito Ambiental, cujos os docentes são os professores Roberto Rabani e Alívia Rabani. O tema que eu escolhi falar no meu seminário é supressão da vegetação de restinga perante a legislação brasileira. Eu utilizei como referência bibliográfica, além da legislação ambiental, usei a dissertação de mestrado desse mesmo programa da discente Neliana de Souza Ribeiro, a egressa no caso, cujo o título da dissertação dela é Responsabilidade Ambiental, uma análise das decisões judiciais sobre o uso e ocupação da zona costeira do município de Porto Seguro por barracas de praia. O motivo da escolha desse tema é que a vegetação de restinga, ela é uma vegetação muito sensível, de grande importância ecológica e que, devido ao fato de estar ali, né, muito próximo ao mar, ela sofre muito dano ambiental, já está suprimida em vários locais do Brasil e são ecossistemas que precisam de um cuidado, uma proteção maior. Bom, na minha pesquisa, né, a legislação que eu encontrei, né, referente à proteção e conservação da restinga, nós temos o artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nós temos também a Lei 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Temos ainda a resolução do CONAMA, número 303, de 2002, que constitui as restingas como área de preservação permanente. Temos ainda a Lei 9.605, que dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que prevê lá no seu artigo 38A, o tipo penal: destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la como infringência das normas de proteção, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas. E ainda no artigo 50 diz o seguinte: destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objeto de especial preservação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui eu faço uma observação, uma crítica ao legislador, que nem toda a vegetação de restinga, ela vai ser necessariamente fixadora de dunas, mas a vegetação de restinga, ainda que não esteja fixando especificamente a duna, ela é fixadora de areia. E também ela tem o efeito, né, até determinado limite, de impedir o avanço do nível do mar, né, dos processos erosivos. Então, ainda que não tenha a duna, deveria estar escrito aqui especificamente que a vegetação de restinga, ela deveria ser crime destruir ou danificar, independentemente de ser fixador de duna ou não. Nós temos também a Lei 7.661 de 88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Lá no artigo 3º, ele coloca que o Plano Nacional ele deve prever o zoneamento de usos e atividades da zona costeira e dar prioridade à conservação e proteção, dentre outros, os seguintes bens. Inciso 1, lá no finalzinho, está escrito: restingas, dunas, florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. Quando foi feita uma atualização do PNGC em 1997, que foi denominado de PNGC 2, aí, além do Plano Nacional, foi instituído que deveria também os estados e os municípios também têm a obrigação de criar seus planos de gerenciamento costeiro.
ou seja, é uma responsabilidade de todos os entes públicos e da coletividade, né? A proteção da zona costeira. Lá no artigo 6º ainda do PNGC, nós temos a previsão do licenciamento para... No artigo 6º, licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades com alterações das características naturais da zona costeira deve observar, além dos dispostos nessa lei, normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos planos de gerenciamento costeiro. No parágrafo 1º diz que a falta ou descumprimento, mesmo que parcial, das condições de licenciamento serão sancionados com interdição, embargo ou demolição. Ainda no artigo 7º, nós temos a previsão de que a degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais na zona costeira implicará ao agente a obrigação de reparar o dano causado. Bom, a vegetação de restinga, ela geralmente ela ocorre, né, nos terrenos que são conhecidos como terrenos de marinha. Por isso, é o Ministério Público Federal que tem competência para instaurar ações de civis públicas, né, de proteção, além de outras entidades, mas a competência para julgar esses processos é da Justiça Federal. Bom, nesse estudo que eu usei como referência bibliográfica, foram analisados uma série de processos, né, que foram protocolados entre o ano de 2009 a 2016, ou relacionados à supressão de restinga, a barracas de praia, né, especificamente barracas de praia. Aí foi feita uma filtragem e ao final, né, foi feito um estudo de 75 processos, sendo alguns em Caraíva, outros em Arraial da Ajuda e outros aqui na sede do município de Porto Seguro. Bom, o que me surpreendeu nos resultados que foram trazidos foram os valores de indenização, né? No caso desses empreendimentos que cometeram danos ambientais ali nas praias, né? Que geralmente envolve a supressão da vegetação de restinga. Os valores de indenização variaram de 20 mil a 250 mil reais, mas aí variaram mais entre 20 mil, 30 mil, 60 mil, sendo que em muitos desses processos, 50% da responsabilidade, né, dessa multa, dessa indenização, na verdade, ficava sobre responsabilidade do empreendimento e os outros 50% sobre responsabilidade do município, porque o município deixou de cumprir com a obrigação que ele tem de fiscalizar e proteger o meio ambiente. Então, aí fica com a responsabilidade subsidiária. Achei os valores muito baixos, né, que acabam incentivando a prática, até porque o lucro dessas barracas, desse empreendimento são altíssimos. E esses valores, essas indenizações, elas acabam sendo ineficientes, né? Tanto para poder restaurar, né, que muitas foram feitas acordos, também foram homologados acordos de adequação, mas a gente sabe que aí elas diminuíram as áreas da barraca, mas não sei se foi feito o acompanhamento para saber se de fato foi feita essa restauração, né, parcial dessas vegetações. Bom, aí fica a minha crítica em relação primeiro, às penas, né, para quem comete esses crimes, que são penas muito baixas, e os valores das indenizações, que também são ineficientes, inclusive para forçar os municípios e o estado a aumentar a fiscalização. É isso, muito obrigada.